Paz e bem, bom dia. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, então se não for bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe e obrigado por estar fazendo parte dessa família, desse canal. Eu fico muito feliz com a tua presença. Eu já conversei com o Frei Acaso, que é meu irmão, uma vez, já tem um vídeo dele aqui, você pode puxar aí no canal, mas hoje, de uma maneira especial, é uma data muito importante para a família franciscana. Então eu chamei ele, convidei ele com o coração aberto, feliz, que ele ama falar sobre isso. Queria que ele falasse um pouquinho sobre o dia de hoje, Nossa Senhora dos Anjos e o perdão de Assis. Por favor, Frei Acaso. Muito obrigado, Frei, novamente por esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu canal, falando um pouquinho, do nosso carisma, da nossa espiritualidade. Eu sei que muitos que o seguem no seu canal são carinhosamente os franciscanos e franciscanas de coração. Então tem essa admiração por São Francisco e Santa Clara. Então hoje nós estamos celebrando, festa para toda a família franciscana. A família franciscana, ela que é dividida em 3 grupos, mas no final é uma família só. Então, a Ordem dos Frades Menores, a Ordem de Santa Clara, a Ordem Franciscana Secular e as congregações da Terceira Ordem Regular. Mas todas essas famílias religiosas formam uma única família, a família franciscana. Hoje celebramos Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos, um título que pertence a uma igrejinha chamada Porciúncula. Porciúncula, você já entende que esse nome significa uma pequena porção. Então é uma pequenina igreja que fica lá nos arredores de Assis, Itália. É nessa pequena igrejinha restaurada por São Francisco, no tempo em que ele procurava responder um chamado que ele ouvia, que era o chamado do próprio Deus. Ele encontra essa igrejinha e ele restaura essa igreja. E essa igreja já pertencia, já tinha esse título como Santa Maria dos Anjos, Então nela tem, se você pegar aí na internet, procurar a imagem, vai ver que lá se encontra a pintura de Santa Maria rodeada de anjos. Conta-se a história, vou tentar resumir bem rapidinho, que essa igrejinha ela foi construída no ano lá por volta de 352 depois de Cristo por 4 peregrinos que vinha de Jerusalém. Vinha de Jerusalém, parou lá e construiu essa pequena ermida. E conta-se também, além da tradição, que eles traziam consigo uma relíquia do túmulo de Nossa Senhora assunta ao céu pelos anjos, E depois da construção, também diz a tradição que nas grandes solenidades, principalmente de Nossa Senhora, podia-se ouvir os anjos cantando aleluia, louvando e agradecendo Nossa Senhora por ser a Mãe de Deus. Então, São Francisco também conhecia essa história e ele ficou maravilhado, então reconstruiu e foi dentro dessa capelinha que é muito pequena mesmo, que ele ali pensou, fundou a Ordem Franciscana e que tempos mais tarde, também juntamente com Santa Clara, conversaram e tiveram a inspiração de fundar a Ordem das Irmãs Clarissas. E também os penitentes de Assis, os leigos que queriam seguir, foram nessa capelinha onde São Francisco também conversou com eles e que mais tarde também teríamos a Ordem Franciscana Secular. Então tá aí esse motivo, essa importância desse título de Nossa Senhora, Santa Maria dos Anjos, para a nossa Ordem Franciscana. E finalizando, além de Santa Maria dos Anjos, hoje a gente também recorda o perdão de Assis. O perdão de Assis. O que é o perdão de Assis? Por volta do ano de 1216, São Francisco, que rezava ali dentro dessa capela, ele, no seu momento de oração, no seu momento
mística e êxtase, ele teve uma visão, né? Então ele enxerga Nossa Senhora e Jesus Cristo, e juntamente com os anjos, e num diálogo ali com Jesus, com Nossa Senhora ali intercedendo, Jesus pergunta para ele: o que deseja, meu pequeno filho? E São Francisco, na mesma hora, pensou: eu quero que todas as pessoas que visitassem essa pequena capelinha sejam perdoados de seus pecados, né? E que possam se livrar do próprio purgatório. E Jesus então concedeu esse pedido, aceitou esse pedido de São Francisco. E conta-se que no outro dia, sem esperar nenhum tempo, Francisco foi a caminho para conversar com o Papa na época, para falar desse pedido, né? E aí o Papa pergunta: mas por quanto tempo você quer que dure essa indulgência, esse perdão? São Francisco disse: o quanto que Deus quiser, o quanto que Deus permitir, ou seja, sempre, sempre. E aí todos os papas seguintes foram aprovando esse pedido, e hoje, sempre no dia 2, é concedido esse perdão de Assis. E o que precisa para conseguir esse perdão, né? Basta você estar em estado de graça, a confissão. Essa confissão ela pode ser feita 8 dias antes do dia 2 de agosto ou 8 dias depois. Fazendo a sua confissão, você deve visitar uma igreja, né, franciscana, principalmente com o título de Nossa Senhora. Se não tiver uma igreja franciscana, pode ser uma igreja com o título de Nossa Senhora, e ali, visitando essa igreja, fazendo as suas orações, rezando um Glória ao Pai, um Pai Nosso, e também pedindo pelo Papa Francisco, você vai estar lucrando, né? O termo que usa na igreja, vai estar ganhando essas indulgências plenárias. Muito bom, muito bom. Desde o início eu acabei de presidir a missa aqui na Capela do Lar São Judas, e eu estava ao longo da missa pensando: vou pedir para o Frei Acácio falar um pouquinho para as pessoas que me seguem aqui sobre o perdão de Assis, sobre Maria com o título dos anjos, porque ele, mais do que ninguém, ele é o franciscano que eu conheço que mais gosta de falar sobre isso. Antes eu ainda falei: Frei Acácio, vamos fazer um vídeo? E ele falou assim: eu não sei se eu vou ter o que falar, imagina se ele tivesse, né? Foi ótimo, é ótimo sempre poder ouvir ele. Lembrando que também a gente começou o mês vocacional. Eu vou pedir para o Frei Acácio falar um pouquinho da história vocacional dele. Pode fazer um breve resumo da sua vida vocacional? Sim, com certeza, com certeza. Eu compartilhei já aqui com os meus co-irmãos. Eu nem sempre fui católico, eu não nasci numa família, num berço católico, né? Então eu pertenci a uma outra denominação religiosa, e que já dentro desse grupo religioso que eu pertencia, eu já tinha um desejo de permanecer solteiro e ser missionário, né? Então existia essa possibilidade lá. E aí, quando eu tinha meus 17 anos, terminando o ensino médio, eu tive contato, né, com uma parte da minha família que eu não conhecia. Por muitos anos nós ficamos afastados, desde quando eu era criança, e quando eu os reencontrei, né, eu partilhava já esse desejo com eles, e a gente conversando, refletindo. Eu não conhecia a Igreja Católica, não da forma de como eles me apresentaram, e aí comecei, né, a participar das missas, a já me envolver nas pastorais diversas, enfim. Mas esse desejo ainda de ser um missionário, de permanecer solteiro, ainda continuava muito forte dentro de mim. E aí, quando veio o questionamento e eu perguntei à minha família, lembro que eu falava muito isso com o meu pai, e o meu pai, né, que faleceu no ano passado, ele disse assim para mim: mas filho, você ainda pode realizar esse sonho, você pode seguir esse desejo, você pode ser padre.
E aí comecei a conversar com ele, nossa pai, mas como que isso funciona? Então, o meu pai, ele foi o meu primeiro catequista, literalmente, foi o meu promotor vocacional, ele que me apresentou, né, a diocese onde eu morava, em Cachoeiro do Itapemirim. Porém, a minha primeira experiência foi dentro da diocese, como seminarista diocesano. Mas eu ainda estava num processo de conhecimento, enfim, não conhecia a vida dos santos, fui conhecendo dentro do seminário, e foi no seminário que eu conheci a história de São Francisco. E aí a coisa foi mais profunda ainda, eu percebi que o meu chamado era ser franciscano. E foi aí que eu conheci essa congregação que eu estou hoje, essa família religiosa dos Irmãos dos Pobres de São Francisco. E muito feliz com a minha vocação, com a minha escolha, com tudo isso que eu vivo. Me sinto hoje plenamente realizado. Tenho certeza que não é só você que se sente realizado, não. Nossa família franciscana que se sente feliz em tê-lo aqui conosco. Só para encerrar, você mencionou sobre o perdão de Assis, né? As condições para você receber essa indulgência. Lembrando que a gente está no período de pandemia, que as pessoas não estão indo à igreja, que elas se sentem mais seguras em casa, claro, quem pode ficar em casa. E o que você diz às pessoas que ouviram o que você disse e pensam, mas eu não vou poder ir à igreja, então eu não vou receber. O que você diz a esses amigos e amigas? Quando eu dizia isso, né, veio esse questionamento, porque outras pessoas também nos perguntaram, mas aonde eu moro não está tendo atendimento de confissão, eu ainda não consigo ir na missa, né? Mas é aquilo que é do nosso coração, da nossa própria partilha, a gente imagina e tem certeza que a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que tudo isso, né? Por exemplo, hoje, quem participou já da missa, ouviu a missa, ouviu a segunda leitura que o Senhor também mencionou, né, na homilia, que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nem mesmo uma pandemia, né? Mesmo que eu não consiga me confessar, mesmo que eu não consiga ir numa igreja franciscana, uma igreja com o título de Nossa Senhora, e isso não é motivo para eu me sentir que eu não vou ser perdoado por Deus, que eu não vou receber essa misericórdia de Deus. Muito bom, é isso, Deus não conhece limitação alguma, confie em Deus, se entregue a Deus, abra o seu coração a Ele, e eu tenho certeza que tem o mesmo valor se você tem uma imagem de Nossa Senhora na tua casa, se você tem seu altar pessoal, faça a sua oração aí, participe da missa online se você pode, e eu tenho certeza de que tudo isso tem muito valor. O próprio Papa Francisco tem falado muito sobre isso nesse período, exclusivamente sobre a pandemia do coronavírus. Então é isso, agradeço você mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Escreve aqui o que você achou, se você tem alguma pergunta para o Frei Acácio, depois eu passo para ele, ele vem aqui responder. Coloque a sua partilha, seus sentimentos em relação a São Francisco, em relação ao perdão de Assis ou qualquer outro tema que você queira, que talvez o Frei Acácio fale um pouquinho mais. E o Frei Acácio, em dezembro desse ano, ele vai assumir a responsabilidade, a grande responsabilidade de cuidar das vocações da nossa congregação, dos Irmãos dos Pobres de São Francisco. O papel do formador, ele é o mais importante dentro da congregação, porque ele é o que abre as portas para as vocações, para aqueles que chegam. Então ele é, a gente pode dizer assim, o papel mais importante e fundamental dentro das congregações da vida religiosa. Então peço que rezem muito para o Frei Acácio, para que ele tenha sempre essa luz de Deus, para que ele sempre revele a presença de Deus, e que Deus o proteja também, concedendo a ele bons vocacionados, e que através das mãos e do coração dele, bons religiosos possam brotar para a Igreja de Jesus, construtores do reino. Tenho certeza, Frei Acácio, que você tem todos os dons e a capacidade para isso, e que Jesus Cristo, ele se alegra muito
por você ser um operário dele que apresenta outros a ele. Você vai levar muitas pessoas a Jesus. Então, que você leve com essa alegria que você tem, com essa generosidade que você tem, essas almas ao encontro com Jesus, e que essas almas possam servir o povo de Deus com tanto amor. Rezem pelo Frei Acácio. Amém. Eu tenho certeza que Nossa Senhora dos Anjos cuidará dele e da sua nova missão. Obrigado, Deus abençoe vocês. Você quer dar a bênção? Dá ao Senhor. Então vamos juntos. Por intercessão de Nossa Senhora dos Anjos, desça a bênção de Deus sobre toda a humanidade, sobre todos os homens, sobre todos os médicos, sobre todos os cientistas, para que nós possamos vencer este momento de grande dificuldade mundial, para que possamos vencer os nossos medos e angústias e vencermos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Paz e bem.